Paulo Silva e Ana Santos. Credibilidade e comprometimento com a verdade e o direito do cidadão. Senhoras e senhores, orgulhosamente apresenta Jornal da Sete. Bom dia, estamos chegando nesta terça-feira com cara de quinta, com um jeito de véspera de feriado. Hoje, dia 5 de setembro, dia do irmão. Então, você tem um irmão, você tem um Caim aí na sua vida, então um abraço, Caim, Abel e todo mundo. Hoje é dia do irmão, dia do oficial de justiça, que nunca quero ver na minha porta, mas na porta do meu oponente eu quero. Hoje também é o dia da Amazônia Insônia do Mundo, e é por isso que estamos chegando já com os nossos convidados aqui. O Dr. Marco Scarpa, da EDP Bandeirantes, vai explicar aí a bandeira colorida deste mês da primavera. Estamos chegando com o Jornal da Sete, que é a tradição do rádio evoluindo com a tecnologia e a interatividade com o ouvinte através da 94,9 FM. É a rede mix de rádio e o Jornal da Sete. Olha, a comunicação é assim, você pode participar pelo telefone 3921 9490, 3921 9490, pelo WhatsApp 996792377. A gente pede para que você mande áudio, viu? Olha, 996792377, ou pelo facebook.com/mixvalefm, tá bom? Com o apoio dos melhores anunciantes do Rei do Óleo, óleos automotivos e industriais, Colchões e Produtos Paraíba. As ofertas da Cobertores Paraíba está sensacional no dia de hoje, que a gente vai anunciar. E você pode ir na loja de fábrica da Cobertores Paraíba, tomando uma água mineral natural Del Fonte, leite, produtos Cooper, Espanha Atacadista. Você quer ficar rico? Então, pequeno comerciante, olha, compre no Espanha Atacadista, porque além de você ganhar dinheiro, você vai oferecer economia para o seu cliente. Rede de postos 7 estrelas para você andar bem por todos os caminhos. Pet Vale, cuidar e prevenir. Inovar, móveis de qualidade e preço justo. Você vai colocar uma obra de arte na sala da sua casa. E Campo Vale, porque pessoas importantes merecem mesmo proteção e carinho, tá bom? São 7 horas e mais 12 minutos. Motorista, bom dia, tá chegando? Seja bem-vindo à capital do Vale. E a você que está indo, leve um abraço aqui da equipe do Jornal da Sete em todos os lugares que você chegar. 7h12 agora. Tempo e temperatura. Olha, o tempo hoje, lembrando a mamãe que tem que colocar água na mochilinha da criança, viu? Tem que hidratar, porque segundo o CPTEC INPE, aqui no alto do edifício sai de Vale Office, visão panorâmica da terra do poeta Cassiano Ricardo e as margens da rodovia Presidente Dutra, a mais importante do Brasil. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro, e neste momento 13 graus, máxima de hoje 27 graus e probabilidade de chuva nenhuma. Cuidado com a queimada, viu? Olha, o sol já nasceu, já sabe, todo mundo já sabe, que eu não vou nem falar que nasceu. 94,9 FM, jornalismo, prestação de serviços, utilidade pública e comprometimento com o maior patrimônio do rádio, o ouvinte, para você ficar bem informado. Bom dia, Cristiano! Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Sete. Estava acompanhando agora as redes sociais aqui, e o cidadão brasileiro ele tem a mania de compartilhar aquilo que ele não sabe nem o que é, não confirma, não tem achou legal, compartilharam aqui uma informação que aquele cidadão que foi preso 2 vezes aí por estupro, que ele apanhou na delegacia, que ele está entre a vida e a morte, tal. E eu fui verificar, isso não procede a informação, e a galera vai compartilhando mentira e compartilhando coisas sem informação. Daqui a pouquinho vão acabar falando que a culpa dessas situações que aconteceram na cidade de São Paulo, que acontece diariamente, daqui a pouquinho vai ter que ir em São Paulo, vai ter que ter um ônibus exclusivo para mulher, né? Que ponto chega?
Daqui a pouquinho eu vou falar que a culpa da mulher ser estuprada a culpa é dela mesma, é culpa por causa da roupa que ela veste, culpa por causa do perfume que ela usa, né? E por aí vai. Né? Culpa é quem mandou a mulher estar no lugar errado na hora errada. Acho que isso é um constrangimento absurdo da mulher. A gente não pode concordar com tamanha impunidade. Creio que o Ministério Público e o Poder Judiciário errou semana passada em soltar o cara, tanto que 2 dias depois o cara foi preso de novo. A gente não pode concordar com tamanha impunidade. A questão do estupro, a lei precisa ser modernizada. Se não tem essa previsão aí, desse constrangimento que a mulher sofreu, não tem essa previsão legal, mas a lei precisa ser modernizada para garantir à mulher o direito à segurança, o respeito, a dignidade. Acho isso um absurdo, né? A gente critica muitas coisas de São Paulo, mas ontem nós falamos aqui também outro absurdo, a violência contra os professores aqui do Pinheirinho. A gente não precisa ir muito longe para a gente enxergar essas coisas, que a gente tem que estar atento às questões nossas aqui, né? As questões locais, São José, Jacareí, Caçapava, e defendendo aí, né? A gente espera não ter que noticiar nos próximos dias aí as questões dos estupros, a questão da violência dos professores no Pinheirinho, mas a gente tem que estar atento e vigilante e defendendo os direitos e interesses da nossa população. São 7h15, 7h15. Bom dia, Ana Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia para todo mundo que nos ouve pelos 94,9 FM e também para você que nos acompanha pelo Facebook. Que você tenha uma excelente terça-feira. Para você que vai descansar aí no feriado também, essa terça-feira tá mais gostosa. Alô, funcionário público. Vamos então contar quais são os principais destaques de hoje, começando pela Folha de São Paulo. Janot ameaça anular delação de Joesley e mais 2 da JBS. E mais, Alckmin e Dória sobem o tom em troca de farpas. Estadão. Janot vê crimes gravíssimos da JEF e ameaça cancelar acordo de delação. Valor econômico. Valor econômico, política, líderes fecham acordo para votar a PEC das coligações nesta terça-feira. Agora São Paulo. Falando dos aposentados, 7 entre 10 esperam mais de 3 meses para se aposentar. O Globo. Rio de Janeiro, revisão de delação da JBS não vai atrapalhar Lava Jato. Correio Brasiliense. É digital, é só na internet. Até dezembro, Distrito Federal deve ter 3,9 mil oportunidades de trabalho temporário. Gazeta do Povo. Curitiba, Paraná, Terra dos Pinheirais. Temer vê Janot mais fraco, mas avalia nova denúncia como inevitável. É o País. É o País. É a seção brasileira do jornal espanhol. De flecha e bumerangue, novos áudios da JBS dão munição a Temer contra Janot. O procurador-geral ameaça anular a delação de Joesley, põe na mira um ex-procurador e se enfraquece politicamente às vésperas de nova denúncia contra o presidente. E mais, investigação pode anular imunidade de Joesley Batista. E ainda, Coreia do Norte clama por uma guerra, afirmam os Estados Unidos na ONU. O Vale. Nossa, isso foi difícil, hein? O jornal Vale fala que os fluxos do funk estão no alvo da atividade delegada em São José dos Campos. E também tem mais notícias da continuação, Ana. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, anunciou que determinou a abertura de investigação para apurar indícios de omissão de informações de práticas de crimes no acordo da delação premiada dos executivos do grupo JF, controlador da JBS. Dependendo do resultado da investigação, os benefícios oferecidos no acordo de colaboração de Joesley Batista e de outros 2 delatores podem ser cancelados. Em um pronunciamento na sede da Procuradoria-Geral da República, o chefe do Ministério Público informou que os investigadores conseguiram áudios com conteúdos gravíssimos, nos quais um dos donos da empresa, Joesley Batista, conversa com Ricardo Saúde, diretor institucional da JF e um dos delatores da Lava Jato. Na conversa, os 2 teriam falado sobre uma suposta atuação do ex-procurador da República, Marcelo Miller, para ajudar os executivos a fechar a delação. Na época, Miller ainda trabalhava no Ministério Público. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão neste momento nas ruas do Rio,
para prender suspeitos de comprar jurados da eleição da cidade sede da Olimpíada de 2016. A ação é mais uma etapa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Agora há pouco, os agentes foram à casa de Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, que vai precisar depor na sede da Polícia Federal. As investigações encontraram indícios de que Nussmann teve participação direta nos atos de compra de votos para compras de membros do Comitê Olímpico Internacional para os Jogos e que teria sido responsável por interligar corruptos e corruptores. Destaques da nossa região: em 17 cidades do Vale do Paraíba, região Bragantina, a taxa de mortalidade infantil é superior à média registrada no estado, de 10,9. Os dados são do ano passado e foram divulgados pela Fundação SEAD, que é a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. As 4 cidades com as piores taxas da região foram Lavrinhas, seguido de Santo Antônio do Pinhal, Silveiras e Areias. São José dos Campos é uma das últimas, com taxa de 9,1, enquanto Lavrinhas, que eu citei, que é a pior, 30,9. A Prefeitura de São José dos Campos fez uma parceria com a Sabesp para evitar o desperdício de água nos órgãos públicos do município. A perspectiva é economizar 128 milhões de litros de água por ano. Com isso, a estimativa é de uma economia de 2 milhões e deverão ser investidos na saúde e na educação. Destaque do nosso portal, corre lá para o portal www.jornalda7.com.br. A Prefeitura de São José dos Campos aumentou o número de vagas disponíveis em aulas gratuitas de natação e hidroginástica nas unidades esportivas da cidade. Se você quer saber mais detalhes, é só você acessar o portal. E vocês vão falar sobre o portal ou nós vamos agora dar estrada? Bom, o Max tem algumas notícias importantes aí do portal, né, Max? Uma delas é a questão aí da atividade delegada, que vai ter como objetivo combater esses fluxos aí, que acontecem muitas vezes aí em bairros que acabam prejudicando a população. Sim, bom dia, Cristiano, bom dia a todos os amigos que nos ouvem aqui pelos 94,9. A notícia que hoje é destaque em alguns veículos de comunicação da região foi noticiada em primeira mão aqui pelo Jornal da 7, envolvendo a atividade delegada. A atividade delegada é a parceria firmada pela Prefeitura de São José com a Polícia Militar para o reforço no policiamento das ruas. E parte desse contingente, serão 40 policiais militares a partir do próximo dia 15, uma parte desse contingente será dedicada exclusivamente a operações de perturbação, de fiscalização de barulho, de perturbação de sossego. É uma demanda que vem crescendo na cidade, principalmente em algumas áreas nobres da cidade, a população reclamando muito sobre o excesso de barulho, a perturbação de sossego, e agora uma parte da atividade delegada vai atuar exclusivamente para essa finalidade. Um outro destaque do portal também, Cristiano, estou brigando com o microfone hoje aqui, desculpa. Um outro destaque do portal também é a notícia sobre a CPI da Prolar, que acontece logo mais em Jacareí, hoje à tarde. A previsão do depoimento do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Ele vai ser questionado sobre essas denúncias de supostas irregularidades aí na aplicação de mais de R$1 milhão da Fundação no ano de 2016, que foi o último ano de mandato aí do petista. A comissão, e esse é o ponto polêmico, já cogita uma condução coercitiva, que é, para quem não sabe... Ou seja, se o ex-prefeito não for depor, será, digamos, convidado pela Polícia Militar para ir depor. A comissão ela tem esse poder de acionar, pedir o apoio da Polícia Militar para que, se o prefeito, caso o ex-prefeito se recuse a depor a CPI, a comissão tem o poder de solicitar o apoio da Polícia Militar para ir lá e buscá-lo e levá-lo até um depoimento. A população quer saber onde foi parar esse R$1.200.000 que simplesmente sumiu, dinheiro público da população de Jacareí, população rala para pagar impostos, por sinal uma dificuldade absurda, os prefeitos estão querendo aumentar impostos, a população rala para pagar os impostos e é dinheiro público, R$1.200.000, que era dinheiro para ser investido na moradia popular, e infelizmente esse dinheiro foi desviado, né? A população quer saber. E nada mais justo que o prefeito, que era o detentor, o dono da caneta que destinava os recursos, ele explicar aonde foi parar esse dinheiro. O Hamilton tem que ir lá na Câmara Municipal, o ex-prefeito Hamilton, que fica aí o convite, se o ex-prefeito quiser vir aqui se manifestar, falar, aqui o jogo é aberto, é transparente as coisas. Se o ex-prefeito quiser vir aqui explicar, a população de Jacareí quer saber aonde foi parar esse R$1.200.000, que era dinheiro que era destinado à construção de moradias populares. A população de Jacareí está ralando para pagar imposto,
muitos pagando aluguel, muitos precisando de uma moradia popular, né? E esse 1.200.000 onde foi parar, né? E o prefeito tem que, no mínimo até por respeito à Câmara Municipal, ir à Câmara, não esperar ser conduzido pela polícia, imagina isso, que vergonhoso isso. O prefeito tem que ir lá, né, na Câmara Municipal, dizer, olha, minhas contas estão abertas, meu sigilo fiscal está aberto. Eu não sei de nada. Ele tem que ir lá e se explicar, entendeu? Era ele que assinava, destinando os recursos, e a população quer saber onde está esse dinheiro. Mas conosco na ponta da linha, o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB de Jacareí, o vereador que está conduzindo aí as investigações referente, né, esse desvio de R$1.200.000 da Fundação Prolar. Presidente da CPI Prolar de Jacareí, vereador Rodrigo Salomão. Bom dia, vereador. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Max. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mix. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de participar do programa de vocês. Vereador, como está o trabalho da CPI? Vocês estão conseguindo achar o caminho para onde foi parar esse R$1.200.000 que é dinheiro da população de Jacareí, que simplesmente sumiu? Bom, Cristiano, sempre desde a primeira entrevista a gente prometeu que, e já fiz o requerimento à mesa diretora da casa para que encaminhe ao Poder Judiciário, ao juiz, o pedido de quebra de sigilo bancário dos envolvidos. Será que o ex-prefeito irá? A questão é o seguinte, será que o ex-prefeito irá à Câmara? Ele foi intimado e até o momento a gente não teve nenhuma negativa, mas é essencial para a CPI, para que a gente possa ouvi-lo. Se ele se negar a prestar depoimento à CPI de livre e espontânea vontade, nós vamos fazer o pedido de condução coercitiva. Ou seja, né, um prefeito que, em tese, democraticamente foi à Câmara Municipal quando for eleito, agora, da mesma forma democrática, ele tem que ir à Câmara Municipal se manifestar. A população quer saber aonde foi parar esse dinheiro. Sim, Cristiano. Na verdade, assim, ele está indo na condição bem clara, a população, por enquanto ele está indo na condição de testemunha e a gente vai respeitar. Nós não estamos aqui acusando ninguém, a gente vai partir do princípio que rege nossa Constituição, que é dar o amplo direito de defesa para todo mundo é considerado, né, inocente até que tenha a sentença com trânsito em julgado, mas o prefeito ele tem que explicar. O dinheiro era ele que destinava, né, e os funcionários eram todos nomeados por ele. O presidente da fundação foi nomeado por ele. Então ele tem que explicar, ele tem que ser responsável por esses atos. Sim, foram feitos 10 decretos para suplementação dessa verba da Prolar. Eles fizeram remanejamento do orçamento através de 10 decretos para que esse dinheiro fosse destinado à limpeza e capina dos terrenos. Não, que por sinal, né, vereador? Terreno que foi capinado 40 vezes no ano, né? Tem terreno que foi capinado 40 vezes no ano. E eles fizeram esse remanejamento, então o que eles fizeram? Eles tiraram dinheiro que estava provisionado, provavelmente para construção de casas populares, legalização de terrenos, ou seja, esse dinheiro que foi remanejado para pagar limpeza e capina desses lotes, que muitas vezes nem ocorreram, eles deixaram de beneficiar diversas famílias carentes da nossa cidade. Vereador, 3 da tarde, então é a audiência hoje, onde o ex-prefeito Hamilton Mota será ouvido como testemunha. Caso ele não compareça, encerra-se a sessão de hoje e convoca uma outra através da condução coercitiva, vereador? Sim, a gente vai usar os meios legais porque, lembrando que a CPI ela tem um poder de justiça, semelhante às autoridades judiciais. Então, se a CPI ouvir o ex-prefeito Hamilton Mota, é de suma importância para que a gente possa estudar os fatos. Mas eu tenho certeza que o ex-prefeito ele irá comparecer. Olha, eu acho que seria, viu, vereador, seria uma falta de respeito do ex-prefeito não comparecer à Câmara Municipal hoje, até falta de respeito com a Câmara e falta de respeito com a população de Jacareí. Eu acho que se o prefeito não deve nada, ele vai lá e vai se explicar. É assim que a gente espera que aconteça, né? É uma oportunidade que o ex-prefeito tem de justificar os fatos, por que desses 10 decretos
que foram feitos desse remanejamento de dinheiro que aconteceu dentro da Fundação Prolar. O vereador, e já há uma previsão de quando a CPI apresenta o seu relatório? A gente já ia finalizar, já começou na fase de finalizar o relatório. Porém, na conversa que a gente teve com o Dr. José Luiz Ferdinand, ele pediu para que a gente prosseguisse juntos mais um pouco, para a gente fazer essa quebra de sigilo bancário juntos, o Ministério Público e o próprio Poder Legislativo. Então, nós vamos aprofundar essas investigações para que a gente conclua e facilite até o trabalho da Justiça, a gente consiga rastrear esse dinheiro. Essa quebra de sigilo já foi pedida, vereador, ou vai ser pedida? Já fizeram o ofício, já deve estar na mão da mesa diretora da Câmara, porque só para o ouvinte entender. Quem representa a Câmara, a Câmara Municipal de Jacareí, para o Poder Judiciário, é a mesa diretora. Então, eu como presidente da CPI, faço o pedido à mesa diretora, e a mesa diretora envia seu ofício ao fórum, para o juiz da comarca, o juiz competente, que vai fazer essa quebra de sigilo bancário. Vereador, então, olha, nos mantenha informados sobre essa questão aí envolvendo essas pesquisas da Fundação, essas pesquisas envolvendo dinheiro público. Isso é dinheiro da população de Jacareí, é dinheiro, ou seja, o Vale do Paraíba está querendo realmente saber o que está acontecendo, porque é R$1.200.000 de dinheiro público, dinheiro que foi desviado da população, dinheiro que era destinado à construção de moradias populares. Cristiano, e a população de Jacareí, a população do Vale do Paraíba, vocês podem acreditar que a gente está vivendo, que a gente vai tentar viver um novo momento na política. E não vai acabar só na investigação da Prolar. Nós temos mais cerca de 7 auditores em andamento. Eu recebi semana passada do secretário Celso Florencio um relatório, um outro relatório da Diretora de Governança e Transparência, que aponta mais suposto desvio de R$1.900.000 na compra de catracas eletrônicas para a colocação nas escolas. É tão absurdo que eles para justificar essas compras, eles instalaram... Mas essa compra dessas catracas foi em qual mandato? No mandato do prefeito anterior ou do atual prefeito? Não, do prefeito anterior. E foi no ano de 2016 também. Do Marco Aurélio? Não, do Hamilton. Ah, do Hamilton. Ele ficou 8 anos, não é, vereador? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem as fotos que eles instalaram a catraca eletrônica para justificar a compra dessas catracas num corredor que tem aí mais ou menos aí 4, 5 metros. Eles colocaram a catraca grudada na parede, ou seja, tem função nenhuma. Olha, viu, vereador? Vereador, não importa, né, se é R$10, se é R$1 ou se é R$1 milhão. Se é dinheiro público, é desviado, tem que ser apurado, tem que ser fiscalizado e o responsável por isso tem que ser preso, até para dar exemplo para as futuras gerações. Vereador, nos mantenha informado, obrigado pela participação do senhor hoje aqui no Jornal das 7, conversando com a população de toda a região, em especial com a população de Jacareí, informando o andamento. Nós esperamos que o prefeito compareça hoje, que o ex-prefeito, melhor dizendo, compareça hoje à Câmara Municipal e se manifeste, explique realmente o que está acontecendo para o bem do interesse, para o bem do dinheiro público da população de Jacareí. Parabéns pelo trabalho do senhor aí e um bom dia a toda a população de Jacareí. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcos. Um abraço aí aos amigos da Rádio Vic. Bom dia, vereador Rodrigo Salomão. 7h32, 7h32. A catraca é igual a Rádio Goiaba, não tem função nenhuma. Mas coloca lá. Ana Santos, a situação das estradas para o motorista que está chegando aqui pelas ruas, pelas estradas do Vale do Paraíba. Agora sim. Vamos começar com a rodovia Presidente Dutra. Tem um tráfego carregado entre os quilômetros 144 e 145 da pista marginal, sentido São Paulo, a pista expressa, sentido São Paulo, da rodovia Presidente Dutra, altura de Guarulhos, esse anterior que eu falei é São José dos Campos. Há excesso de veículos entre os quilômetros 207 e 210. No restante, o motorista não encontra dificuldade. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, por enquanto está tudo tranquilo. Rodovia dos Tamoios, o motorista também não encontra nenhuma dificuldade, a não ser ali, atenção, no quilômetro 60 do trecho
de Planalto tem obras de duplicação, então tem que ir reduzindo a velocidade. Rodovia Oswaldo Cruz, tráfego normal nos dois sentidos e tem boa visibilidade. A mesma situação é para Floriano Rodrigues Pinheiro. Só para você saber quem são os nossos convidados de hoje, a gente recebe o juiz do trabalho Marco Antônio Folegatti de Resende e também o diretor de Relações Institucionais da EDP Bandeirante, Marcos Scarpa. Se você tem alguma pergunta para fazer para eles, quer participar aqui do Jornal das 7, é só você ligar para 3921-9490, 3921-9490. Você também pode enviar um WhatsApp para a gente. Manda um áudio para 996792377, 996792377 e acesse o nosso portal para você saber mais notícias e detalhes sobre essa questão, por exemplo, que o Dr. Rodrigo Salomão estava falando agora mesmo, www.jornaldasete.com.br. Nós iremos acompanhar de perto, né, sempre de perto, diariamente essa questão, esse dinheiro que foi desviado em Jacareí. E não só em Jacareí, né? A gente ouve uma série de coisas aqui na região. Só, a gente não precisa falar, né? O Dr. Marco Folegatti está aqui, é juiz do trabalho. A gente vai conversar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre o dia a dia da Justiça do Trabalho aqui em São José, em especial aí da reforma trabalhista, né? Mas uma das questões, das obrigações do chefe do poder público é ser ético, ser responsável, ser honesto, né? Não concordar com esses desmandos, e qualquer tipo de desmando que houver na região, a gente está atento para denunciar e apurar e fiscalizar. Esse é o nosso compromisso aqui no Jornal da 7. É isso aí, 7 horas e mais 35 minutos. Tocou o alarmezinho do despertador do doutor juiz agora, a hora de levantar. Tá na hora da gente falar de justiça. Jornal das 7. Olha, então já conosco aqui você pode ver pelo vídeo aí no Facebook, a presença do juiz do trabalho, doutor Marco Antônio Folegatti de Resende, um jovem juiz do trabalho que vai falar com a população aqui em São José. Olha, os cobertores Paraíba, ele é referência na qualidade por produzir e comercializar produtos superiores a preços justos e que atendam às necessidades e às expectativas dos seus clientes. Preste atenção, a senhora. Olha, toalha de mesa, R$ 1,40 por R$ 1,40, sempre limpa, R$ 15,90. A toalha de mesa, R$ 1,40 por 2, também sempre limpa, R$ 22,90. O pano de copa atoalhado, estampado, olha, o pacote, ó bem, vamos lá, ó, pano de copa atoalhado, estampado, o pacote com 10 peças, dá R$ 19,00. O pano de copa atoalhado, estampado, o pacote com 6 peças, R$ 12,00. São as ofertas da loja de fábrica da Cobertores Paraíba, que tem toda a linha de mesa e panos de copa atoalhado. A loja de fábrica aqui na Vila Terezinha, na rua Maceió, 250. O telefone 3911-1561. 3911-1561. Deixa eu aproveitar e falar para você ir na padaria agora e adquirir e comprar um pacote de leite Cooper, dá 1 litro de leite Cooper. Agora, se você não quiser ir na padaria agora, você pode discar nesse número 2139-2230, 2139-2230. Você faz o cadastro e os produtos Cooper serão entregues aí na sua casa. Chega aquela Kombi bonita, com a vaquinha muito melhor na porta da sua casa. Leite Cooper, 82 anos de tradição e qualidade para você. 7h38, um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo Jornal da 7. Vamos pegar
7h43 da manhã desta terça-feira, com jeito de véspera de feriado. Na quarta-feira acaba tudo. Bom dia pro Bill e pro Mano aqui na rua Rio Grande do Sul, pro Donizete e pro Júnior lá do Empório da Comida, aquela comida deliciosa lá na Tancredo Neves. E falar em Mano, né, como eles dizem, né, é nós na fita. É né? nós na fita, Mano, Então, brother. E o Max está organizando um novo programa que nós iremos fazer nas redes sociais da Mix, né, que é cara, tem muitos nomes sendo propostos aí, né? Rádio Favela, é nós na fita, Rolê da Quebrada, ou seja, da voz à periferia, que precisa ter voz, né? Essa população tem que ter direito à voz, né? A população está esquecida nos bairros aí. Aceita né? a sugestão? Então, a ralé no rolê. Também fica legal. Mas antes, um abraço para o seu João da JBS Contabilidade, que é na entrada da IORD, a dona Cidinha, que é fã de carteirinha aqui do Jornal da Sete, mora aqui no Monte Castelo. Em nome de Rei do Óleo tem troca de óleo, tudo na troca de óleo. E você faz a troca de óleo completa em 3 vezes no cartão, 3 vezes. São 2 lojas do Rei do Óleo. Avenida Andrômeda, 870, no Jardim Satélite, e Avenida Heitor Villa-Lobos, 1874, aqui no São Dimas. 7h44, Dr. Marco Scarpa, diretor da EDP Bandeirantes. Ele é o único homem que literalmente dá a luz aqui no Vale, né? É verdade, a história conta isso, né? E dá a luz direitinho. Dr. Marco Scarpa, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês, com todos os seus ouvintes. E tratar ele bem, senão ele desliga a relógio. Igualzinho outras rádios. Imagina ser um grande cliente. Deixa eu registrar a presença aqui do Dr. Marco Folegato também, que é juiz do Direito do Trabalho aqui em São José dos Campos. Por sinal, o Fábio Melo está na audiência, ela falou que ele está de olho nos prazos e ouvindo o senhor. Dr. Marco, é um prazer receber o senhor aqui. O senhor que é juiz do trabalho, veio conversar um pouquinho com a população sobre a questão da reforma trabalhista. É um prazer recebê-lo aqui na Mix FM, do Jornal da Sete. Prazer é todo meu, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da rádio, obrigado ao Dr. Fábio Melo pela qualificada audiência também, que eu só posso reputar por ser meu amigo, antes de mais nada. O senhor é bom de futebol também? Eu insisto ainda, mas o grande problema é o fato da bola ser redonda, né? Isso atrapalha demais. Se fosse quadradinha, ela era mais fácil de dominar. No futebol, entre os advogados e quando está o juiz em campo assim, os advogados eles dividem a bola, na hora que chega do juiz fala assim, não, passa a bola para o juiz, porque, né? Você acredita, por exemplo, amistoso aqui em São José, dos juízes do trabalho com os advogados, o árbitro que foi contratado para o jogo, no final do jogo falou, por que vocês me contrataram? Ele não apitou uma falta, rapaz, foi um fair play exemplar, não teve butinada, não teve nada. Viu? Vezes, é louco, né? Advogado tá butinado no juiz. Às vezes é a oportunidade que tem para acertar uma diferença, um indeferimento. Aquela sentença, lembra daquela sentença? Exatamente. Mas olha, foi um exemplo, viu? Foi um dia muito agradável, então é um mito talvez dessa rivalidade. Na verdade, acho que nós temos sempre que estar trabalhando juntos, porque a justiça depende da boa atuação de um advogado e da boa atuação de um juiz. Né? Dr. Marco Antônio Folegatti de Resende, juiz do trabalho aqui em São José dos Campos. A nova lei, doutor, a nova lei trabalhista, como é que o doutor está vendo isso? Porque o juiz vive de informação. Quem é que vai convencer mais? Olha, sobre essa lei, é uma reforma, chamada de reforma trabalhista, né? Mas aos olhos de alguns vista como verdadeira demolição, né? Porque quando você vai reformar algo, você tem uma presunção de que você vai dar uma melhoradinha, então, você vai reformar a sua casa, você vai fazer ali um puxadinho para ficar mais bonita, mais vistosa. E o que se viu, pelo menos do ponto de vista do trabalhador, né, nesta reforma específica do ano 2017, foi uma alteração estruturante em alguns conceitos do direito do trabalho, que é um ramo que foi criado, e isso é verdade, para a proteção do trabalhador, e alguém pode até estranhar, dizer, mas como que um ramo do direito se dispõe a proteger um dos lados? O direito não é uma balança que tem que tratar todo mundo de maneira equilibrada? Em tese é a mesma coisa que acontece no Código de Defesa do Consumidor. Exato. E o que há em comum nesses dois ramos? É mais palatável você ver o consumidor sendo protegido e em relação ao trabalhador há não tinha pensado nisso, doutor. É o fato de nós duas relações, tanto a de consumo como a de trabalho, haver aquele chamado hipossuficiente na relação entre o consumidor e o fornecedor. E entre o empregado e o patrão, um dos polos, um dos lados, ele é mais fraco. E
Não há como negar isso. Então, se alguém é mais fraco, é como aquele filhinho caçula, que o pai tem que ir lá e tem que proteger. E aí o Estado tem que estender a mão por meio da lei para dar algum tipo de proteção para aquele que não tem igualdade de condições. Então, agora o trabalhador vai pensar duas vezes, né? Na verdade, não é agora. Foi bem claro, a lei trabalhista, essa nova legislação trabalhista, ela entra em vigor a partir do mês de novembro. Exato. E tem um período aí, o vacatio legis, por exemplo, no Código de Processo Civil foi um ano. A gente costuma dizer que o Código de Processo Civil era um grande carro, como se fosse um caminhão de melancia andando para tentar se acomodando. A lei trabalhista também, ou seja, vai levar um tempinho para acomodar, ninguém sabe exatamente como vai ficar de fato, né, doutor? Sem dúvida. De tão radical que foi a reforma, mexendo até em princípios do direito do trabalho, e nas situações mais elementares, né? Então isso depende mesmo de muito estudo, acomodação e debate. O debate que não foi feito durante a aprovação da lei, ninguém foi chamado a debater, a reforma veio pronta, uma lei que foi aprovada, inclusive com comprometimento por parte do presidente da República. Não, deixa que isso a gente acerta depois em medida provisória, a gente não concorda com determinado tema, mas depois a gente reforma no período de vacácio, que é esse período entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Então vai ficar difícil você construir o avião em pleno voo, né? Ou seja, nesse período de 4 meses aí, a gente pega, já existe uma polêmica absurda, em especial, por exemplo, no caso das grávidas, né? Exato. Como é que a justiça vai trabalhar com uma situação como essa? Porque, olha, hoje a mulher grávida, com a nova lei, ela vai poder trabalhar em ambiente insalubre, mesmo com autorização médica e tal, mas é algo que não soa muito bem, né? Como é que uma mulher grávida vai trabalhar num ambiente insalubre? É uma coisa que não soa direito, né? Se é insalubre é porque faz mal à saúde. E uma pessoa que está grávida, gravidez não é doença, mas de fato é alguém que deve estar preservada na maior amplitude possível, longe de qualquer agente insalubre, algo que possa comprometer a gravidez, pode comprometer o bebê. E a gente viveu para ver isso, né, Cristiano? Uma proposta aí de alteração legislativa, se faça com que a grávida trabalhe num ambiente insalubre. Quando o melhor seria aumentar a proteção, estabelecer ainda melhores condições de trabalho, e a gente vê a possibilidade com um atestado médico. É bem verdade, pelo menos na insalubridade em grau máximo, naqueles agentes realmente mais insalubres, aqueles que são mais agressivos, é proibido, né? Continua sendo proibido. Mas insalubridade em grau médio, em grau mínimo, com uma declaração do médico, a grávida pode permanecer. E é um outro presente também para você, a mulher que está nos ouvindo, né? Antes a mulher ela era demitida, 40 dias depois ela descobria, dizia, nossa, estou grávida. Né? Ela ia buscar o direito dela na justiça e era reintegrada ao trabalho. Hoje são 30 dias com a nova legislação. Você sabe que essa questão do prazo para comunicação, ela não foi aprovada na forma como anunciaram, viu? Ela estava na proposta, mas no projeto aprovado, por hora, não há ainda a certeza dessa necessidade de 30 dias ou 60, como falavam, para comunicar a gravidez. Porque é fato, às vezes a pessoa ela está grávida e não sabe. Né? Nós temos exemplos aí de atletas de alto rendimento que descobriram que estavam grávidas no 8º mês de gravidez. Não é? E não dá que se dizer que houve abuso de direito de esconder a gravidez de alguém que não tinha ciência disso. Ou que seja pelo menos um prazo a contar da ciência efetiva, né? Porque pode-se descobrir essa gravidez num momento bem mais avançado. Doutor Marco, na opinião do senhor, a reforma trabalhista era realmente necessária? Precisava ser feita uma modernização da legislação? Eu acredito que sim. Né? Não é verdade quando dizem que a legislação do trabalho é de 43, porque a CLT ela vem sendo atualizada há muito tempo. A CLT ela contempla temas absolutamente modernos, como, por exemplo, a adoção, a licença maternidade em caso de adoção, inclusive para casais ou para famílias, né, fruto de união homoafetiva. É um tema absolutamente moderno que já é contemplado na CLT. Então ela não é tão velhinha assim. Mas havia sim uma crítica de ser aquela necessária proteção ao trabalhador ter vindo com muito peso, ou seja, desequilibrado o jogo para o outro lado. Então, que o custo do trabalhador brasileiro ainda era muito alto, dificultando a competitividade do empresário brasileiro, o empregador lamentando a dificuldade que tinha de cumprir a legislação. Reforma sempre seria bem-vinda, desde que com o necessário debate. O que nós vimos, na verdade, foi um produto pronto que foi entregue, com uma tendência apenas de favorecimento de um dos lados da relação, e temas importantes que também mereciam algum tipo de alteração ficaram de fora. Ou seja, doutor, pela nova reforma, existe aí em tese um desequilíbrio da relação, ou seja, tende a favorecer o empresário? Sim, se você pegar vieram do interesse do empregador. Agora, doutor Marcos, nessa questão do
para fazer a homologação. Agora, a partir de novembro, não, já decide aqui na mesa. Acabou a homologação, a necessidade da homologação da rescisão. Era uma assistência que o sindicato prestava, Paulo, para orientar o trabalhador que não sabe exatamente quais são os seus direitos. Então havia essa exigência na lei. Quem trabalhasse por mais de um ano num determinado lugar, se fosse mandado embora, essa rescisão precisava ser feita no sindicato, porque o pessoal do sindicato sabe lá quais são as verbas direitinho, tem que ser pagas, o prazo, tudo direitinho. E aí o empregado se sentia mais protegido. Agora a lei entende que o empregado brasileiro já tem todas as condições de discutir, de entender os seus direitos, e acabou com a necessidade da homologação no sindicato das rescisões. O que ele assinar ali está valendo. Exato. É verdade que ele só dá quitação dos títulos que estão ali e dos valores, né? Deixando aberta a discussão de eventual diferença. Essa possibilidade de negociação entre empregado e empregador, isso pode dar margem a algum tipo de pressão do empregador? Aquilo que eu disse que justificou a própria origem do direito do trabalho. É uma negociação de partes desiguais. No caso da rescisão, até por um desconhecimento da lei por parte do trabalhador. E aí se previa um órgão que ia estar do lado dele. Quando não o sindicato, o próprio Ministério do Trabalho, subsidiariamente, é o órgão que fazia as homologações. Eu já fui também, antes de ser juiz, auditor fiscal do trabalho, no âmbito do executivo. E orientava a população, recebia lá algumas tardes, isso no Rio Grande do Sul, e fazia as homologações de rescisão, e você percebe o total desconhecimento. E a confiança que eles têm na gente. Fala, doutor, está tudo certo que eles estão me pagando? Eu não tenho o cidadão vai lá, em tese, por analogia com a defesa do consumidor. O consumidor, em tese, é o mais fraco da relação de consumo ali. Então, ou seja, ele busca a justiça para tentar ter um equilíbrio, né? Por isso veio com a defesa do consumidor. Nessa relação de empregado e empregador, o empregado ele se sente menor também. E aí ele busca, acredita na justiça, no poder judiciário, em tese aí nos sindicatos. E aí, ou seja, nessa livre negociação, uma situação que todo mundo tem dúvida e estão mandando pergunta aqui, olha, o empregado chega assim, olha, o seu horário de almoço era 1h30, agora não. Agora você vai almoçar somente meia hora. O empregado vai falar, não, é ruim, hein? Exatamente. Eu tenho o direito de dizer que não concordo? Tem direito de dizer que não concorda. O empregador também tem direito de te mandar embora e colocar outro no seu lugar. Ou seja, né, um número aí que falam 13 milhões, acho que é muito mais, de desempregados no país, o cara precisa trabalhar e vai falar que não concorda, né? Perfeito, Cristiano. Não é o melhor momento realmente para ficar criando embaraço o empregador com tantos desempregados por aí. Né? 7h55, lembrando o ouvinte que o Dr. Marco Scarpa, e graças a Deus, Dr. Marco Scarpa, que ninguém está lhe fazendo pergunta, qual é que está o equilíbrio da energia aqui no Vale do Paraíba? Segundo o IBGE, aumentou a população, nós temos mais 27.200 e poucos habitantes a mais. Como que uma empresa que concede a energia faz para ter mais 21 mil consumidores? Investe, né, Paulinho? Investe. Então a EGP, o ano passado, ela investiu aí em torno de 50 milhões só no Vale do Paraíba, e esse ano já investiu no primeiro semestre 60 milhões, 20% a mais. E 5 milhões combatendo a fraude, né? Fraude você entende também aí que é furto de energia? É roubo de energia no fraude. Né? Vamos ser Doutor, claros. mas tem muito disso ainda no Vale? Tem em todo lugar. Vocês investiram quanto contra a fraude, contra 5 milhões. O gato, né? O gato, o gato chique, né? Porque hoje, por exemplo, nós temos 75% do consumo da EDP telemedido e com alarme. Então, se porventura o seu consumo médio modificar, toca um alarme e a gente vai. Se é para mais ou se é para menos, a Bandeirantes tem esse controle. Sempre. E você, por exemplo, você pega uma empresa que tem um consumo médio aí normal e ela caiu o consumo, isso uma equipe e o consumo volta ao normal, né? Se essa equipe chegou lá e o consumo voltou, é porque tem um gato tecnológico ali. Olha, vamos traduzir. Combater, vamos certo? traduzir então. A pessoa tem lá uma empresa de usinagem. Ele gasta lá R$ 1.300 mensais. De repente cai para 400. Vamos falar. O diário, o horário que a gente cai está para 1.000.
ele tem uma queda de 30% a 40%, você tem que mandar uma equipe lá para avaliar o que está acontecendo. Bom, a hora que cai aquele consumo, lá na EDP Bandeirantes tem um reloginho lá que na EDP apita. São Paulo já tem um alarme específico para essa instalação e nós deslocamos uma equipe Quando para caminhamos avaliar. Realmente tem lá uma tecnologia do mal, certo? Como é que é? Tecnologia do mal. É, claro. Hã? E, tem a do bem e tem a do mal. Nós gastamos aqui 60 milhões no primeiro semestre por bem, certo? Fizemos aí redes compactas, multiplexadas, pusemos equipamentos de tecnologia na rede para você não ficar sem energia. Tem uma série de coisas que nós fizemos. Né? Dr. Marcos. E gastamos 5 milhões no combate à prática ilegal do uso da energia. Mas a cidadão vai lá no... Recuperamos 23 mil kWh, que significa o consumo médio mensal do município de Cruzeiro e Salesópolis. Nossa! Isso no primeiro semestre, no Vale do Paraíba, de desvio. De roubo, isso. Roubo de energia elétrica, né? O nobre juiz que está aqui presente, ele é do trabalho, mas ele sabe que isso dá prisão de 1 a 4 anos. Mas o que mais me preocupa nisso tudo, Paulinho, não é isso. É você ficar sabendo que a pessoa fez um gato. Não, mas isso aí, fora o risco disso. Não, deixa eu terminar. Isso pode gerar um incêndio, alguma outra coisa, cara. Ela fez um gato e a filha do cara tomou um choque e faleceu. Ah, já aconteceu isso? Isso acontece muito. Então você tem gatos aí de tecnologias enormes, com uma certa segurança, mas você tem no dia a dia aí o Como é que é o barulho? Não sei como é que é o barulho, mas tem gato aí com gosto. E aí acaba, não tem a capacidade, digamos assim, né? Não tem a tecnologia do mal específica para isso, e acaba dando problema dentro de casa ainda. Né? Você tem a parte da energia elétrica está intimamente ligada com a segurança, né? Nós preservamos a segurança dos nossos colaboradores que trabalham no dia a dia baixo de água, retomando a continuidade da energia. Com segurança total. Então é um treinamento falando de segurança. Pra você ter uma ideia hoje, a hora que eu entro no meu carro, eu vou sair daqui, vou para Cachoeira Paulista. Doutor Marcos, dá para o senhor quebrar o gás? Não tem como ele ficar dirigindo o carro atendendo o celular. Como é que você vai dirigir atendendo um celular? Então eu tenho que preservar a minha vida. E é essa ordem que nós temos dentro da IDP. Todo e qualquer deslocamento. Não existe um deslocamento maior dentro da nossa área de concessão maior que 2 horas. O mundo não... Né? Sua vida ainda mais pode nessa acabar, rodovia Presidente Dutra ainda, né? Mas vamos pegar o bom dia aqui do Dr. Michel. O Dr. Michel é o nosso... para a população, acho que esse é o princípio básico aqui, dar conhecimento à população. O Dr. Michel é nosso sempre parceiro, que já é sócio, né, Michel? Já ajuda a gente a pagar 10% da conta de luz. Dr. Michel, com a nova lei trabalhista, há o que temer? Olha, se eu for dar minha opinião aqui como advogado, seria uma opinião pelo que eu assisto. Tem lá um setor, né, o escritório tem um setor na área trabalhista onde uma outra advogada que toma conta. Mas do ponto de vista da mudança, a legislação trabalhista, pela sua época, né, pelo seu período de vivência, seu período de história, de aplicação, é necessário que haja uma atualização para a lei. Mas não tão radical como foi dessa vez que o Dr. Marcos disse, que ficou um negócio meio desequilibrado, né? O cidadão não
radical é em relação à mudança do cotidiano, como vem acontecendo hoje. Eu acho que é uma mudança muito rápida e por isso também o anseio, eu acho que a lei ficou se fazem necessárias para adaptação à realidade dos dias de hoje. Então, assim, no meu ponto de vista, eu entendo que a lei veio para colaborar com a sociedade, não só com o trabalhador, ele seja eficiente nesse sentido, né? Então, a minha opinião é essa, tá? Quero aqui dar um bom dia para todos, né, aqui presentes. De forma mais específica e mais profunda, Tá todo mundo, na verdade está todo mundo perdido, né? Hoje, eu não sei, foi muito na tomada, até, eu não sei se foi muito uma campanha da mídia, uma campanha negativa, mas está todo mundo preocupado e com medo do que vem por aí com essa reforma, né? E estamos perdidos exatamente porque não fomos chamados a dialogar durante a elaboração da lei. Direito não sabia, imagina a população, né? Exatamente. Doutor, depois. Essa preocupação, são vários juízes que têm vindo aqui, promotores, advogados, toda terça. Agora, essa preocupação dos juízes tornar lá na Justiça do Trabalho. Olha só, entende-se que com a reforma, inclusive o número de reclamações trabalhistas vai diminuir. Com a reforma... eu tenho dúvida em relação a isso, porque é um período de acomodação em que muita discussão vai ser gerada. O relator do orçamento do ano que vem já falou, como a Justiça do Trabalho vai ter menos ações, eu já vou reduzir aqui em 20% o orçamento. A gente já não tem reposição de servidor, nem que aposenta, nem aquele que falece, porque o nosso orçamento está muito diminuído. O Poder Judiciário recebe a demanda do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Toda a demanda da sociedade é para o Poder Judiciário. Como é que vai reduzir isso? Exatamente. Se vocês se recordam bem, há um ano nós estávamos discutindo aqui a possibilidade da Justiça do Trabalho fechar as portas por falta de orçamento, com um corte severo que foi feito, até num caráter muito vingativo, diga-se de passagem, e aí conseguimos nos manter em pé. Então, eu imagino que, pelo menos nesse primeiro momento de adaptação, as demandas vão inclusive se é verdade que as ações que discutem, por exemplo, hora in itinere, que são milhares aqui em São José, que é aquela hora do deslocamento do trabalhador para o local de trabalho. Então, agora isso também teve alteração com a nova legislação? Não só a hora que o cidadão sai da casa dele indo ao trabalho e a hora que o cidadão sai do trabalho voltando para casa. Esse horário é computado como horário de trabalho? Houve alteração disso? Para mim, acontecia um acidente no percurso e era considerado acidente de trabalho, né, doutor? Até para fins previdenciários, né? Mas isso mesmo quando para fins previdenciários vai continuar sendo considerado ainda um acidente de trabalho. A Silvana de Caçapava, ela pergunta como é que funciona na Justiça do Trabalho a questão da conciliação, porque no novo Código de Processo Civil veio buscando um princípio conciliatório. É um espírito que paira na Justiça do Trabalho, é o espírito conciliatório. Quem é um pouquinho mais antigo na área vai lembrar que antigamente, a primeira instância, né, o fórum trabalhista, você tinha um colegiado e era uma chamada Junta de Conciliação e Julgamento, quando havia os juízes classistas. Então, pelo próprio nome do órgão do judiciário, já se dizia, nós estamos aqui para conciliar. E a lei me obriga, em vários momentos... Não é uma tendência, não é uma realidade, né? E não significa impor renúncia a direitos e nada, mas a melhor solução que é dada ao processo é aquela que as próprias partes encontram. E isso você vai conseguir por meio da conciliação e do acordo. Então, a todo momento... Na frente do juiz do trabalho e pede lá R$200 mil de indenização trabalhista, sendo que ele só tem 10.
pedido das partes, né? E aí quando elas chegam lá para discutir efetivamente o direito, é o momento também de clarear as ideias, de mostrar para ela que talvez o pedido esteja um pouco exagerado. Não é raro uma ação que tenha por valor de causa 200 mil, conciliar lá por 15, por 20. Este ano, em todos da Rádio Mix, gostaria de cumprimentar o Dr. Marco Antônio, que além de ser um grande e competente magistrado, ainda possui o dom de lecionar, o que faz com maestria. Um grande abraço a todos, né? Quem já deu aula ou dá aula, né, podem tratar por qualquer vocativo, doutor, juíza, mas a forma mais carinhosa que você tem de ouvir é quando você ouve um famoso professor, como vai, aí você já sabe que é um outro nível. Eu não atentei para o nome, eu só não sei se algum aluno puxa saco, é porque hoje é dia de prova na faculdade. É o André Pereira. Então se eu tiver na lista de chamado, o André ali já sabe que sabe um pontinho hoje na nota pelo prestígio. Quem estuda e quem não estuda, né? A gente tenta deixar todo mundo no nível igual. Tem uma aluna que todo dia fazia chamada, ela já ia embora, não ficava até o final da aula, não anotava nada, não participava de nada na sala de aula. Turista, né? Aí no dia da prova, essa menina sentou, Paulo, e começou a responder todas as perguntas. Eu falei, caramba, né? O que aconteceu nessa menina? Não participa de nada, nunca vem, não tá nem aí. E tá respondendo tudo, acho que desceu um espírito nela ali e começou a responder tudo. Aí eu fui lá ver que espírito era esse. Né? Eu sentei do lado, ela falou assim, professor, esse espírito de porco, né? Eu sentei do lado dela, acho que ela esqueceu daquilo. Certo, daquele momento em diante. Olha, de Marcos para Marcos, disse que puxa saco, formiga e pardal dá em qualquer lugar. Tem uma aqui em São Francisco Xavier, o Fabiano, mas é pro outro Marcos, o Marcos Scarpa. Olha, mas lá tem energia boa. Tem. Olha, o Fabiano de São Francisco, bom dia. Respeito as demais pizzarias, mas a melhor pizza que eu conheço é bem na entrada. Dia 15, aí com o seu dinheiro você paga pizza para nós. Eu não estou podendo comer pizza. Se você for a Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, você vai ver o que cresceu essa região, né? E a necessidade porque as pessoas. Para você levar, a partir do momento que você assume o compromisso de levar energia com qualidade e continuidade, você tem que fazer todo o investimento necessário para que isso aconteça. E São Francisco tinha uma necessidade muito grande, a IDP fez um investimento muito grande no primeiro semestre, ainda tem um planejamento forte para o segundo semestre. Já procurei a Prefeitura de São José dos Campos, tive O João Trabalhador, né? Amanhã o Dória vai participar conosco aqui. Eu vou perguntar para ele acorda de manhã, ele arruma a calçada, aí ele vai tocar o berrante em Barretos, aí à noite ele janta com o presidente da França. É assim, eu preciso tentar entender como é que ele faz isso. E lá em São Paulo estão enterrando os cabos de energia, né? Estão tirando os postes e enterrando os cabos de energia. O que tem que fazer para que São José faça isso também? Eu também quero entender esses 52 quilômetros de esses postes, né, que compartilham, ou seja, Vivo, NET, GVT, etc., são elas que estão fazendo o financiamento. Parte desses postes, a Eletropaulo, a AES em São Paulo, já tem essa parte enterrada. Aqui hoje, na regulamentação do setor elétrico, você não tem a necessidade que você investe na rede, isso daí parte vai para a tarifa, né? E a parte subterrânea não pode ir para a tarifa porque não tem regulamentação. Então, se porventura a Prefeitura de São José dos Campos quiser fazer o subterrâneo em alguma região, ela que faz esse investimento. E aí que ficaria mais bonito, né? Sem a fiação, com uma mais urbana. Com rede subterrânea, né? Obviamente, quando você tem um problema na parte subterrânea, você tem um problemão sempre, né? Nós temos em Guarulhos,
em Guararema tem um pedacinho subterrâneo, Ferraz de Vasconcelos tem, aqui em São José também tem uma rua que tem uma parte subterrânea. Todos os locais tem alguma coisa. É no centro da cidade aqui, não sei se é a continuidade da Floriano Peixoto ali, não sei. Mais seguro, né? Fica mais bonito, esse seria mais moderno. 8h13, pergunta para o doutor Marco Antônio Folegatti de Resende, pergunta do Ricardo do Jardim Motorama. Ele pergunta ao juiz do trabalho sobre o que vai mudar na lei trabalhista em relação ao funcionário sócio em R$ 2.000 a R$ 2.500. Depois, doutor Marco Antônio, e na primeira audiência já fica atrás de acordo. Como tratar um absurdo desses? Obrigado. Olha, está aparecendo caso concreto, hein? Em cima de caso concreto, acho que eu não posso em cima de caso. Poder fazer uma análise então, seja, do caso em si, tá chegando... mas pedir para que ele confie na justiça. Se alguém está exagerando no pedido, a decisão certamente é de chegar quando na vem, solução. quando vem promotor, vem juiz aqui, às vezes eles mandam perguntas, tipo assim, né? Pergunta pro doutor se um caso assim, aí o doutor fala, esse caso aí eu tô conhecendo, viu? Entendeu? Ou seja, não pode se manifestar previamente, né? Ele tem O Lomano me proíbe mesmo. Doutor, eu como advogado, na minha opinião, a lei ela vai trazer uma consciência profissional, porque a gente estava dizendo aqui dos benefícios para o trabalhador e para o empregador, correto? Porém, vai muito além disso. Eu vejo que vai trazer uma consciência profissional no sentido do próprio advogado, ele dirimir, ele colocar uma situação, ele implementar o direito, né, postular o direito, melhor dizendo, do seu cliente de forma concreta, de forma real, sem exagerar no pedido, ou seja, a partir do momento em que o cliente dele for prejudicado no seu pedido, ele vai ter uma sucumbência, que é uma penalidade, a grosso modo, que a pessoa que perde a ação, ela sofre, ela tem custos com isso no final. E esse custo, ele é pautado no valor, né, econômico ali envolvido na ação, ou seja, no valor do requerimento, do pedido, que o pedido é uma técnica que a gente utiliza na advocacia. Então, a lei, creio eu, que vai trazer uma consciência profissional, viu, doutor Marcos? O advogado não vai ficar fazendo umas aventuras jurídicas aí, até porque ele pode ser penalizado. Quer dizer o seguinte, existem várias perguntas que chegando, doutor. As perguntas que eu percebo que são de demandas já, eu não vou passar ao senhor, até porque... Né, deixa eu explicar para o ouvinte o que é demanda. Que muitas vezes que já existe. O cidadão protocolou um processo lá no fórum, e agora que o juiz, que o doutor Marcos aqui vai julgar, e não pode ficar se manifestando sobre isso, até porque... tem o princípio do contraditório. Porque não adianta, mas o senhor falou lá na rádio assim. Olha, doutor, tem uma pergunta aqui, eu creio que essa é oportuna. Quais são hoje as principais demandas trabalhistas? É a pergunta da Clélia, do Alto Santana de São José. Ela pergunta o seguinte: quais são hoje as principais demandas trabalhistas na Justiça, que trabalha aqui em São José, e com a reforma, se o senhor acredita que essas demandas vão mudar? Hoje em São José, se você me visitar num dia de falta de audiências lá na quarta vara, você vai perceber um número imenso de ações em que se discute apenas pagamento de verbas rescisórias. O empresário está quebrando e ele não tem direito sequer de pagar os últimos haveres para o seu trabalhador. E é lamentável, sabe? É um efeito daquela crise grande que nós já vivemos de 1 ano e meio, 2 para cá, que acaba refletindo na mesa de audiência, depois que o processo demora um pouquinho para entrar em pauta. E aí eu vejo lá o empresário chegando, e ele vem até sem advogado, que na Justiça do Trabalho ainda impera o ius postulante, a possibilidade de você ir sem advogado, porque ele não tem dinheiro nem para contratar o advogado. Ele olha para mim e fala assim: doutor, se eu tivesse dinheiro para pagar o advogado, eu já tinha pago a verba rescisória desse trabalhador aí. Então, lamentavelmente, são ações que você tem muita dificuldade de resolver, porque não tem dinheiro. Não tendo dinheiro, e dever não é um pecado, né? Às vezes o empreendimento não teve o resultado esperado, e muitas demandas, tratando exclusivamente de verbas rescisórias. Outras demandas que tomam muito espaço na nossa pauta são exatamente as das grandes empresas aqui de São José dos Campos,
que discutem questões relacionadas à jornada. Essa questão do deslocamento, da residência ao trabalho, a questão do deslocamento interno, porque as empresas são tão grandes que às vezes o tempo que o empregado demora para ir da portaria até o setor dele já passa a ser um tempo que a lei considera muito elevado a ponto de exigir que eles já existe uma demanda, acho que essa já foi julgada, acho que a gente pode falar. Na General Motors, o cidadão que entrava até o ponto dele de trabalho para bater o ponto. Parece que houve uma demanda de São José assim. Sim, né? E não é exclusividade dessa empresa, outras também têm recebido o mesmo pedido. São chamados minutos que antecedem e sucedem a jornada. Porque você até está lá na máquina que você vai operar, você tem um deslocamento enorme, né? E se a empresa trabalha em turno, ela necessita do trabalhador lá às 5h08 da manhã, na frente da máquina, um horário muito preciso, substituindo o turno que está saindo. Então é um ônus da empresa mesmo, que tem essa necessidade, remunerar esse trabalhador desde o momento em que ele fica à sua disposição. E na jornada de trabalho houve alguma alteração com a nova legislação? Bom, já comentamos do fim da hora indígena, que é o deslocamento de casa para o trabalho, seja de onde para onde for e quanto tempo demorar, não vai ser considerado. Essa questão dos minutos também dentro de deslocamento interno na empresa, eu vou dizer para vocês, são milhares de ações que tratam disso. Eu imagino que quase a totalidade dos funcionários, eles entraram com essa ação. Esses minutos, houve uma mudança totalmente, o entendimento agora é totalmente oposto. O TST dizia, se ele está dentro da empresa, TST, desculpa, é o Tribunal Superior do Trabalho, a última instância de discussão de matérias trabalhistas no Brasil, a nossa Corte Superior Trabalhista. Ele dizia, entrou na empresa, seja para trocar uniforme, seja para fazer lanchinho, seja para fazer o que for, está à disposição, liga o relógio e começa a contar a jornada dele. E a reforma veio para dizer exatamente o contrário. Entrou na empresa porque está chovendo, porque foi buscar segurança, fala exatamente isso na lei. Ou para culto religioso, para fazer lanche, para higiene pessoal, não vai contar. Só vai contar a partir do momento que for para a máquina. 8 horas e mais 20 minutos, 8 e mais 20, juiz do trabalho, Marco Antônio Folegatti de Resende. Conosco na ponta da linha, né, o nosso grande amigo Aldo Zonzini, que é presidente da Fundação Cultural. Hoje começa o Festival e o Aldo está conosco na linha para falar um pouquinho desse festival importante destinado à cultura aqui de toda a nossa região. Aldo, bom dia, um prazer falar com você. Conosco aqui no estúdio, o doutor Marco, que é juiz do trabalho, o Marco Scarpa da Bandeirantes Energia, também o doutor Michel, advogado, na sua audiência. Michel quem, doutor? Michel Monteiro. Aldo, bom dia, é um prazer falar com você. Aldo? 8 horas e mais 21 minutos, olha, atenção. Se você não encontrar tempo para cuidar da saúde, terá que ser paciente para cuidar da doença. Quer melhorar a sua disposição, respiração, ter saúde? Companhia Atlética para superar os seus limites e alcançar os seus objetivos com a melhor estrutura da região e professores super capacitados para ajudar você. Companhia Atlética, porque você merece. E lembre-se, a vida tem 2 regras. Regra número 1, jamais desista. E regra número 2, lembre-se sempre da regra número 1. Companhia Atlética, Shopping Colinas, loja 24, aqui em São José dos Campos, às 8h21, com o bom dia do presidente da Fundação Cultural, doutor Aldo Zonzini. Bom dia, doutor. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os componentes dessa da mesa e bom dia à população do Zé. Aldo, hoje começa o festival. O festival começa hoje, Cristiano. Muita alegria, nós estamos unidos, né, das atividades do festival. Então hoje às 20 horas no Teatro Municipal estaremos fazendo a abertura do festival, com a apresentação de uma peça muito interessante, uma peça